situações da vida, você não está só. Você não está sozinho, porque Deus está com você. E por que você sabe que Deus está com você? Porque você agora entendeu que você faz parte do povo de Deus. Se você não entender isso, você vai lidar com as situações da vida de uma forma errada. Porque as coisas acontecem, elas vêm, mas aí é muito importante você entender todas essas coisas. Lidar de uma forma certa. Lidar sabendo que você faz parte do povo de Deus. Então você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa situação que se levantou contra a sua vida. Então nós temos que entender isso. E Davi, ele entendeu. Davi, quando surgiu aquela situação, ele disse: quem é esse gigante? Quem é esse? Para desafiar o exército do Deus vivo. Davi, ele olhou a coisa de uma forma completamente diferente. Enquanto as pessoas estavam fugindo, Davi, ele agiu de uma forma diferente. E quando você entende que você faz parte do povo de Deus, em meio às situações, você age de uma forma diferente. Sabe como que você age? Você age como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Porque você entendeu que você faz parte do povo de Deus. Mas se você não souber lidar, sabe o que vai acontecer? Você vai agir como se você nunca tivesse Deus na sua vida. Você vai entrar por um caminho, e o caminho que você entrar vai mostrar para você, ou vai falar alguma coisa para você. Então isso é muito importante, você entender que você precisa agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. E a minha pergunta para você é: a quem você pertence? A quem você pertence? Você pertence a Deus, não pertence? Então é muito importante você agir como um homem de Deus. O povo de Israel, o exército de Israel, quando o Golias surgiu, parece que eles se esqueceram a quem eles pertenciam. Parece que esqueceram que Deus estava com eles. E aí chegou ali Davi, um garoto de 17 anos, lembrando as pessoas que estavam ali ao redor, que eles faziam parte do povo de Deus. Eles eram o povo de Deus. E que eles não estavam ali sozinhos. Então nós precisamos entender essas coisas. Senão cada um de nós vai entrar por um caminho que você não deve entrar. E quando você sabe quem você é, isso é muito importante. Porque as lutas agora, quando você acontece uma situação, você já sai por cima. Você não fica de cabeça baixa. Porque você entende que você está com Deus na sua vida. Você já entra na luta como um vencedor. Porque Deus, Ele está com você. E Deus não vai abandonar você em nenhum momento da sua vida. Foi o que Davi ele estava mostrando aqui para todos nós, para as pessoas aqui. Quem é esse incircunciso? Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: quem esse gigante pensa que ele é? Quem esse gigante pensa que ele é? Ele acha que está desafiando quem? Irmãos,
como você tem agido diante das situações da vida? Como um homem de Deus ou como aquele que não tem Deus na sua vida? E a resposta certa é: você precisa agir como um homem, como uma mulher de Deus. Porque se você não agir, isso vai determinar a sua derrota. Se no momento que você precisa agir como um homem de Deus, e você não age, você está cavando um próprio buraco para a sua vida. Então a Bíblia, ela nos diz que nós somos pessoas de Deus, e nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então você já é uma pessoa abençoada. Agora, se você não entender isso, então você vai fazer como o exército de Israel. Era o povo de Deus, porém aconteceu uma situação, eles estavam com medo, eles não queriam lutar, não queriam encarar aquela situação, aquele gigante, porque eles não entenderam quem eles eram. Então nós não temos nenhum motivo para fugir das situações, mas uma coisa nós temos que saber: lidar com as situações, lidar de uma forma certa. Então as minhas palavras para você nessa noite em todos os momentos da sua vida, haja como um homem e como uma mulher de Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo ele fala acerca dessas coisas, ele está pregando para os gentios, as pessoas que não eram judeus, e essas pessoas estavam se convertendo. Então ele diz assim: agora vocês não podem andar mais como os outros gentios, que não têm entendimento. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, estão obscurecidos no entendimento. E lá embaixo ele diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A quem você pertence? Você já entendeu a quem você pertence? Você já entendeu? Então você precisa agir como um homem, como uma mulher de Deus. Uma certa vez, um pregador ele estava contando a sua história. E ele disse que um certo dia ele estava em casa, sozinho. E ele entrou num site. E aquele site era um site pornográfico. Ele disse que veio uma mensagem para ele, e ele pegou e abriu aquilo. Era um site pornográfico. E ele começou a ver todas aquelas coisas. E de repente, ele estava ali olhando, e aí ele sentiu alguém colocando a mão no ombro dele. Mas ele não viu ninguém. E quando alguém colocou a mão no ombro dele, ele ouviu uma voz dizendo assim: o que você está fazendo? Quando ele recebeu essa pergunta da parte de Deus, a ficha caiu. Ele percebeu que ele não estava agindo como um homem de Deus. Ele percebeu isso. O que você está fazendo? O homem de Deus, a mulher de Deus, tem uma forma de agir, uma forma de se comportar diante das situações. E nós precisamos entender isso, porque se nós não entendemos isso, nós vamos cavar o nosso próprio buraco, lidando com as tentações, com as situações da vida,
de uma forma errada. E quantas pessoas que já estão nesse caminho, porque lidaram com a situação errada, de uma forma errada, não souberam lidar, e alguns disseram, mas é muito difícil. Mas não é impossível. É difícil? É, mas os homens de Deus, nos momentos difíceis, eles continuam agindo como um homem de Deus. Eles continuam renunciando às propostas, porque eles dizem para eles mesmos, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, e eu não vou me sujeitar a nada que me aparte da presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ter um entendimento, entender que nós somos pessoas de Deus, e às vezes, parece que as pessoas não entendem quem elas são, e elas começam a entrar por um caminho, fazer coisas absurdas. Então é muito importante a gente entender. E aí, o escritor aqui aos Provérbios, ele está dizendo justamente isso. Se você se mostra fraco no dia da angústia, a sua força, ela será pequena. Ele está falando sobre lidar com as situações. A forma como você lida, você vai se sentir fraco ou vai se sentir forte. Então, nós precisamos agir de uma forma certa. Eu acredito que todos aqui querem ser muito abençoados por Deus. Mas, se você não agir de uma forma certa, com certeza você não vai se dar bem. Então, Davi, ele nos ensina essas coisas. A quem você pertence? Porque ele diz para o gigante, quem é esse incircunciso? Para desafiar o exército de Deus. E aí Davi, quando ele fala também sobre, ele chama o gigante Golias de incircunciso, ele está falando sobre a aliança. A circuncisão era uma aliança que Deus havia feito com Abraão, e ele disse, Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Davi estava falando de aliança, e ele estava dizendo assim, nós temos aliança com Deus, nós somos o povo de Deus, mas esse gigante, ele não tem aliança, não tem. Então, nós temos uma aliança que não pode ser quebrada. Quando Jesus, ele veio e morreu ali na cruz, ele disse, antes dele morrer, ele já disse para todos nós, está escrito na Bíblia, ele celebrou a ceia com seus discípulos, ele pegou o pão e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. E quando ele pegou o suco da uva, ele disse, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então Deus tem uma aliança com você. Essa aliança, ela não pode ser quebrada. Quando se fala de aliança, fala de compromisso. Deus tem um compromisso com você, mas você tem que manter o seu compromisso com Ele. Deus jamais vai ser infiel a você, mas você precisa permanecer fiel a Ele. Você precisa permanecer. Você pode ter certeza que a parte de Deus, Ele cumpre muito bem. Agora, se você não lidar com as situações de uma forma certa, você vai acabar desfazendo a sua aliança com Deus. Você vai quebrá-la. E você vai para o mundo, você vai fazer um monte de coisa que você não deve fazer, e aí você vai sofrer todas as consequências
que o mundo traz, que o pecado traz. E Deus, Ele não quer isso para a nossa vida. Então nós precisamos entender, nós somos o povo de Deus e nós temos uma aliança com Ele. Uma aliança que não pode ser quebrada. Mas quando você abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, no verso de número 32, Davi, ele fala uma coisa interessante. Olha aí, disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém, por causa desse filisteu. O teu servo irá e pelejará contra ele. Davi entendeu quem ele era. E outra coisa, ele tinha uma luta que ele precisava lutar. Ele entendeu que ele não podia fugir da situação. Ele tinha que encarar o Golias e ele tinha que vencer. E é isso que nós temos que entender. A luta vem. E quando a luta vem, ela vem e ela precisa ser vencida. E você precisa lutar de uma forma que você quer vencer a situação. Você não pode viver fugindo. Você tem que resolver os seus problemas. Você não pode fugir. Você tem que encarar de frente os problemas que você precisa encarar. E problema tem que ser resolvido. Davi, ele disse: pode deixar que eu vou lutar contra ele. Ninguém queria lutar. As pessoas estavam fugindo. Davi estava dizendo aqui que ele iria encarar a situação. Meu querido, problema, todos os problemas que acontecem, você tem que resolver. Se você ficar botando pano quente em problema, lá na frente você vai ter uma dor de cabeça muito grande na sua vida. E a minha pergunta é: como você tem lidado com as situações da vida? Como você tem lidado? Tem lidado de uma forma certa? Você tem lidado de uma forma errada? Ao invés de encarar os seus problemas, você foge deles? Você coloca pano quente e você não resolve nada e vai levando as coisas? Problema surge. Ninguém de nós está isento disso. Mas quando surgir, não foge não. Encara de frente e diga para você mesmo: eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Deus está comigo e eu vou resolver essa situação de um modo certo. De um modo como o homem de Deus, ele precisa resolver as coisas. E aí, meu querido, dá tudo certo. Deus vai levar você por um caminho que no final da história você vai olhar para trás e vai dizer: como Deus abençoou a minha vida. Como Ele me abençoou. Simplesmente porque você agiu como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Então que nós possamos nos lembrar disso. Em todos os momentos da sua vida. Quem é você? Quem é você? Você é um homem, uma mulher de Deus e deve agir dessa forma. Vamos colocar de pé. Você vai orar ao Senhor agora. Você vai apresentar a sua situação diante de Deus agora. E talvez você tenha lidado de uma forma com as situações, de uma forma muito errada. Isso tem trazido muito desgosto para você. Então você não acha que é o momento de agir de uma forma certa? Para que você possa
colher o fruto das suas atitudes? Ore agora ao Senhor, ore ao Senhor, peça a Ele que venha abençoar você, venha direcionar o seu coração, a sua vida. Deus está pronto para abençoar você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar nessa noite. Nós somos pessoas de Deus. O Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, meu Deus. Ó Pai, as situações da vida, elas acontecem, mas o Senhor está conosco. E quem são as situações para desafiar a nossa vida, Senhor? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Pai, que o Senhor nos ajude a entender que somos homens e mulheres de Deus e que nós precisamos andar de cabeça erguida, Senhor, andar, ó Deus, como pessoas que têm Deus na vida. E aí nós vamos aprender a lidar com as situações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a tua graça extraordinária, ó Pai. Nos abençoe com o poder do teu Espírito Santo, meu Deus. A nossa vida, ela está nas tuas mãos, e nós louvamos o teu nome por tudo, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para cá, vamos consagrar a ceia do Senhor. Pai, nós queremos consagrar o pão, queremos consagrar o cálice. Que o Senhor abençoe o teu povo quando eles participarem da ceia do Senhor, meu Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. As ceias são para aqueles que já são batizados nas águas, tá? Então, comunhão com Deus. Quando você receber a ceia, não tome, espere por todos para nós tomarmos juntos. Leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso chegar somente pelo sangue. Levante seu pão para o alto. O pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi entregue por todos nós. Jesus disse que aquele que não come a sua carne e não bebe o seu sangue, não tem a vida eterna em si mesmo. Pai, nós louvamos, Senhor, louvamos o teu nome, porque estamos em comunhão com o Senhor. Podemos participar da ceia do Senhor, Pai. Na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, partiu e disse:
tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Todos podem comer o pão. Que nos faz nos pecados, que nos dá restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Levante seu cálice. O cálice simboliza o sangue de Jesus. É a nova aliança que Jesus ele fez conosco. Após ter ceado, Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Todos podem tomar. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que é livre, declare: eu sou livre, eu sou livre. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos terminar o nosso culto agora. E sexta-feira você não pode perder. Sexta-feira temos um culto aqui abençoado de ensinamento da palavra. Sábado nós temos culto dos jovens. E domingo, culto normal, dois cultos, né? E quarta-feira o culto das mulheres, tá certo? Estão fazendo assim lá atrás para me lembrar, né? Quarta-feira a pregadora, né? Pastora Mariana estará aqui pregando a palavra de Deus para as nossas irmãs, tá certo? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse culto que o Senhor nos concedeu. Somos gratos ao Senhor, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão no Espírito Santo sejam com todos. Deus abençoe. Vá em paz, tenha uma semana abençoada. Deus abençoe sua vida.